Oi, tudo bem com vocês? Bom, eu acho que está todo mundo da mesma forma que eu, está todo mundo pensando e repensando numa série de coisas, né? Esse coronavírus, essa pandemia que tomou conta, novas rotinas foram estabelecidas, aliás, estão sendo de ser estabelecidas com os filhos, quem tem filhos pequenos, como eu tenho dois filhos, a gente tem uma nova rotina a enfrentar ou não enfrentar uma nova rotina para viver, tempos de teletrabalho, tempos de isolamento, tempos de ficar em casa mesmo, trabalhando, adaptar essa rotina para a gente cuidar do que a gente precisa fazer, cuidar dos afazeres. Mas o que fazer? De fato, o que fazer em tempos de isolamento? O que a gente pode falar? Hoje a nossa conversa, o nosso bate-papo aqui vai ser diferente. Eu não vou falar sobre coronavírus, até porque eu não sou responsável, não sou agente de saúde, eu não entendo sobre vírus, eu não entendo o período de incubação, mas eu sou gente. Eu sou uma pessoa que tenho responsabilidade social, eu tenho responsabilidade familiar, eu sou mãe, eu sou colega, eu sou filha, eu sou esposa, eu sou um ser social, assim como você. Então a gente tem que ter responsabilidades, sim, a gente tem que entender que é uma crise que a gente está passando, que a gente tem que entender que toda crise, no cerne dela, tem uma solução, tem um aprendizado, tem algo para se extrair de bom. Isso é inteligência emocional. E esse canal, para quem não me conhece ainda, eu sou Patrícia Magalhães. Esse canal visa cuidar de uma reprogramação mental, de uma reprogramação mesmo de mindset. O que é isso? É pegar os pilares da inteligência emocional e aplicar na sua vida. Não deixar lá a inteligência emocional para ficar lindo na estante. Falar, eu tenho vários livros de inteligência emocional. Se você não colocar a luz na sua vida desses pilares. Pilares de autoconsciência, pilares de consciência, de autodomínio, autocontrole, autorresponsabilidade, empatia, habilidades sociais. E falar de inteligência emocional em tempos tranquilos é muito fácil. O desafio maior é falar inteligência emocional quando a gente vive essa pandemia, quando a gente liga a TV e vê nos noticiários um mundo caótico. Leitos de hospitais, sem leitos hospitalares, toda essa loucura acontecendo no mundo, na Itália, que é país de primeiro mundo, que não tem leitos suficientes para a sua população. Imagine o Brasil. Eu escutei o governador falando, Ronaldo Caiado, governador do estado de Goiás, falando para a gente ter consciência, para a gente se der para evitar aglomerações, evitem aglomerações. Isso é responsabilidade social, isso é habilidade social, isso é empatia. Você está bem? Tá, mas pode ser que você em algum lugar tenha tido contato com o vírus e aí propaga, mas você tá saudável. E se você encontra com um idoso que já não tem a saúde tão boa quanto a sua? E se de repente mesmo a reação do organismo do outro é pior, então é diferente da sua? Vamos ter consciência, vamos atender às recomendações das autoridades médicas, todas, sim. Mas o que fazer? E essas rotinas? Desde ontem eu estou fazendo o teletrabalho. Ainda estou no período de adaptação para organizar todos Hoje eu estou gravando quarta-feira, dia 18. Esse vídeo vai ao ar quinta-feira, dia 19 de março de 2020. O home office ou teletrabalho foi decretado lá no meu trabalho a partir do dia 17. Então ontem eu já trouxe todos os equipamentos necessários para ficar a priori um mês fazendo esse teletrabalho. E o que fazer? Os meus filhos também estão sem aula. Vão ficar também, a priori, os próximos 15 dias em casa. Não se sabe se vai descontar das férias ou o que vai acontecer. Então, como ainda não sabemos como vai fazer, as rotinas ainda não estão definidas, ainda não estão muito claras. Mas a gente vai sentar e vai reclamar da situação e vai acompanhar os noticiários. Se assistir de manhã e assistir até a noite, vão falar as mesmas coisas. Então, se informe,
A gente precisa se informar? Sim, a gente vai se informar. Mas não fica reclusa, não fique refém de todos esses noticiários o dia todo, porque isso vai te fazer mal. Isso a gente é energia. E cada notícia dessa, você vai ficando triste. Ontem, o fato de vir para casa, trazendo equipamentos e tudo, eu fiquei triste. Eu fiquei dolorida. Eu estava comunicando. Quando chegou no final do dia, eu estava com uma comunicação péssima, eu estava com os ombros voltados, encurvados, com a cabeça para baixo, pensando, meu Deus, me lamentando, sabe? E aí até que eu fui parar para pensar, eu falei, gente, como assim? É uma coisa que a gente vai ter que enfrentar. A gente tem duas opções, ou a gente senta e lamenta, a gente, na verdade até três, lamenta, outra reclama e culpa e a outra levanta e age. Eu prefiro e sugiro a você que levanta daí e haja. Vai, se organiza, crie mecanismos de vencer, de superar esse período de crise. A gente tem capacidade, sim, desde que tenha vontade. Sabe, se você não tiver vontade, é como um nadador. Ele olha para a piscina, uma piscina com as raias todas. Se ele não acreditar que ele é capaz de nadar, ele não pula na piscina. A mesma coisa a gente com a vida. Se a gente não acreditar que a gente é capaz de superar, a gente vai ficar naquela primeira opção, a gente vai sentar e se lamentar. Mas eu acredito que a gente possa sim fazer a nossa parte. O que é? Aí começa, lembra que eu sempre falo de pôr luz? Vamos olhar o que a gente pode fazer. A gente imagina, a gente sai de cena, olha como se fosse uma... Como é que chama, gente? Aquele negócio de dama lá, aquela coisa, aquela mesa lá que tem o xadrez, um jogo de xadrez. Você olha lá, quais são as peças? Bom, você vai imaginar isso. Quais são as circunstâncias? Coronavírus, isolamento, quarentena, crianças em casa, home office, família, cuidado, mantimentos, compras, são várias nuances, várias circunstâncias. Falta de escola, a gente vai estudar com as crianças, vai acompanhar, você vai ser professora dos seus filhos. São várias circunstâncias. Você vai conseguir fazer tudo de uma vez? Não vai. Você não vai conseguir fazer tudo de uma vez. Você vai se organizar. Para a gente se organizar, a gente vai ter que ver. Eu tenho isso. Você vai reconhecer tudo que você precisa fazer. Depois, passado isso, o que você pode fazer? Eu trouxe 4 pilares para a gente se organizar, para a gente enfrentar, para a gente superar essa crise. E, assim, isso é o que eu estou fazendo. O que eu falei? Bom, Patrícia, o que a gente tem? Teletrabalho, crianças em casa, medo, quase virando um pânico, que foi ontem, que eu estava me sentindo, assim... Energia ruim porque você carrega todas essas lamentações do mundo todo, você coloca nas suas costas e começa. Por isso que eu estava encurvada. Lembra que eu falo da comunicação? A sua energia, ela comunica com você. Você está com energia ruim, você está absorvendo tudo quanto é coisa ruim, toda a carga do mundo. Por que você vai ficando aí, você vai encurvando? É o peso. Isso é o peso do medo, é o peso do pânico, é o peso de imaginar que o mundo está caótico. Quantas crises a gente já superou? É só olhar para a história, vai olhar quantas epidemias, quantas pandemias. Agora a gente está na era digital, então o que acontece? Não só a multiplicação, não só a forma de contágio físico mesmo, de fato, de pegar a virose, mas é um contágio digital. Porque o que está acontecendo lá na Itália, por exemplo, já tá tornando um caos aqui. Por quê? Porque a gente sabe, porque a gente tem consciência do que está acontecendo, mas essa consciência do que está acontecendo é para deixar a gente assim, pegando todo esse peso? Não, a gente precisa aprender a virar o jogo. O que eu faço com isso? Então, estamos na era digital, o conhecimento chega rápido, tudo que acontece ao mesmo tempo e a gente fica sabendo a um clique. O que fazer com isso? Usa ao nosso favor. O que a gente pode fazer? Olha, está acontecendo isso, então vamos nos isolar, vamos evitar aglomeração, por exemplo. Vamos
pegar todas as informações que a gente tem com antecedência e nos organizarmos. E se a gente fica preso nas lamentações, se a gente fica preso no vitimismo, se a gente fica preso na reclamação, a gente é impedido de agir. A gente não consegue desenvolver a nossa autorresponsabilidade. Então a gente separa os pilares da inteligência emocional para facilitar a didática. Mas não tem jeito de separar a autoconsciência com a autorresponsabilidade. O que fazer com a autoconsciência? É agir com autorresponsabilidade, é agir com responsabilidade. O que eu faço diante disso? É uma nova rotina. Tá ótimo, Patrícia. O que eu posso fazer com essa nova rotina? Levando inteligência à emoção. Como assim? Tô triste, tô comunicando uma tristeza, um medo, um pânico, uma dor, um peso do caos, um peso de uma pandemia. O peso de tudo isso está nas minhas costas. Eu estou levando luz, eu estou dando inteligência às minhas emoções. Ontem eu não estava, e eu falo isso, gente, inteligência emocional não é estar 100% feliz o tempo todo, não é estar 100% autoconsciente o tempo todo, assim, o tempo todo. Gente, eu não posso ficar triste, eu não posso carregar esse peso nas minhas costas porque eu sou inteligente emocionalmente. Não é bem assim. A inteligência emocional, ela te faz refletir rápido, porque você se percebe. Você olha para você e consegue entender o que você está sentindo. E ontem, assim, por umas 4 horas, eu fiquei assim, até eu olhar para mim e falar assim, o que você está comunicando, Patrícia? Que medo é esse? Cadê sua fé? Eleve as suas esperanças. São palavras assim que faz a gente ter disposição de enfrentar. O que a gente pode fazer diante disso? O que a gente tem ao nosso favor? Bom, a gente está em casa. Isso é um ponto. Os filhos não tiveram aula, mas graças a Deus a gente tem a possibilidade de fazer, pelo menos eu tenho, e sou muito grata por isso, eu tenho a possibilidade de fazer o teletrabalho. Vou me organizar. O que eu tenho para fazer? Eu tenho as rédeas nas minhas mãos do que eu posso fazer. Eu posso trabalhar, eu posso me organizar. Como que eu vou me organizar? Tendo consciência do que eu tenho que fazer, tendo consciência das minhas rotinas. Eu tenho que me organizar em blocos, por exemplo, para poder garantir que o meu trabalho não caia, a produtividade, mas eu também tenho que dar atenção, porque eu estou em casa, eu também preciso dar atenção aos meus filhos. O que fazer? Mais uma vez, luz. Bom, o que eu vou fazer? Eu tenho isso. Então eu vou me organizar, porque eu vou fazer, por exemplo, como eu estou fazendo aqui. Eu já fiz uma planilha, uma planilhazinha. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso, isso, isso. Separei em blocos de produtividade. Então, por exemplo, eu vou ficar 1h30 voltada para o trabalho. Depois eu faço um intervalo de meia hora, por exemplo, para organizar, para ver o que os meus filhos estão fazendo. Eu não posso deixá-los soltos. Até que eu consiga me organizar, vou fazendo blocos de 1h30 focada. E o que eu fiz para poder trazer todo mundo, para todo mundo participar? Porque a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade e a gente está em casa, é um reflexo disso. Então o que eu posso fazer? Eu tenho que trazê-los todos para mim, para minha realidade. Olha pessoal, eu tenho que produzir, eu estou trabalhando em casa, mas eu estou trabalhando, isso é teletrabalho. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer isso. Então eu vou fazer blocos de 1h30, 1h30 ninguém me chama. 1h30 eu estou focada aqui no meu trabalho. Depois disso eu faço um intervalo com vocês. Quem está de acordo? Quem tem uma sugestão? Participa, envolva a sua família. Porque se eles se sentirem partes do seu trabalho, eles também vão se sentir responsáveis. Sendo responsáveis, eles vão cuidar para que você consiga de fato produzir o que você precisa produzir. Porque se der certo, lembra que eu falei que todas as crises têm um lado positivo? Vai que o teletrabalho seja uma nova regra de trabalho, uma nova forma de trabalho, assim como você trabalha das 7 às 2 da manhã, de 7 da manhã às 2 da tarde, ou de meio-dia às 19 horas, às vezes você pode fazer um home office, vai que dá certo. Então, vamos olhar, tentar trazer mais consciência, trazer uma esperança, mesmo em tempos de crise. Nós temos nossa inteligência emocional, mas nós também temos a nossa inteligência espiritual.
A gente sabe que é algo maior, que há um Deus maior, que há uma força maior, que há um universo que dita todas as leis. A gente está vivendo essa pandemia? Sim, a gente está vivendo essa pandemia, mas o que fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode fazer isso. E o que a gente não pode fazer? A gente eleva as esperanças para quem pode fazer. Isso, você que não tem fé, é um problema seu. É um problema porque a gente precisa ter fé. As pessoas que não têm fé num ser superior, que não têm fé numa força superior, vivem cansado e sobrecarregado. Então eu te convido a ser mais sensível, a ser mais olhar, tentar entender, por exemplo, por que os astros permanecem, qual é essa gravidade que mantém, quem controla isso tudo, quem criou todas as coisas. Você acredita mesmo que foi de uma explosão? Você acredita mesmo que a gente evoluiu do macaco? Então a gente não vai entrar nessas questões todas, não, mas tenha fé. Tenha fé, chame a natureza, Deus Supremo, o Criador, o Universo. Tenha fé, eleve as suas esperanças em quem pode de fato fazer alguma coisa. O que nós podemos fazer é cuidar das nossas rotinas, cada um com a sua rotina. Se organize e tenta extrair o lado positivo de todas as situações. Então, haja com responsabilidade. Se organize com seus filhos, se organize com seu trabalho. Faça o que está ao seu alcance e aprenda a entregar para quem pode o que não está ao seu alcance, mas tenha esperança. Porque a esperança é o que vai te manter de pé, é o que vai abrir os seus ombros, porque você tem esperança em Deus. Você tem esperança que Ele está olhando, Ele está cuidando, como sempre olhou, como sempre cuidou. E, sabe assim, a gente tem um sofrimento do dia, a gente tem um sofrimento do mês, a gente tem um sofrimento do ano. Resolve isso. Você pensar assim, ai meu Deus, agora eu tenho que pensar nessa semana, eu tenho que pensar nesse mês, eu tenho que pensar nesse ano, porque agora também eu nem sei, porque provavelmente virá uma crise financeira. Porque, na verdade, a gente já está vivendo uma crise financeira, meu Deus do céu, o mundo está caótico. O que eu vou fazer? E se for prorrogada essas aulas? E se eu tiver que ficar um tempo? E se eu diminuir meu salário? E se meu marido perder o emprego? Ai, meu Deus, e se eu ficar sem ninguém para me ajudar? Nossa, e se os meninos ficarem prejudicados na escola? Sabe isso gera uma ansiedade, mas uma ansiedade grande. Deixa para você viver todas as circunstâncias do seu dia. Se organize previamente, tenha em mente, tenha um planejamento, mas fique nesse planejamento, não crie ansiedade sobre o futuro. Deixa para você sofrer, deixa para você não nem sofrer, deixa para você viver as circunstâncias do dia. Lembre-se que você já tem um planejamento e foque nisso, o que você já tem planejado. Você tem planejado o seu dia, a sua semana, o seu mês. E não adianta, às vezes, esse tanto de si, muito provavelmente eles não vão acontecer, e você gerou uma ansiedade, você gerou uma carga negativa, uma energia negativa de uma coisa que porventura pode acontecer e que provavelmente nem vai acontecer, porque a nossa mente, ela joga, parece que ela está jogando contra a gente, né? Assim, e se fica essas coisas? E se a gente transformar esse se em coisas positivas? E se a gente pega assim e fala assim, e se os meus medos fossem substituídos por coragem, por ação? E se eu conseguir extrair de cada circunstância desafiadora um ponto positivo, um aspecto positivo? E se eu aproveitasse esses momentos de isolamento para eu crescer espiritualmente? E se eu aproveitasse da internet, desse mundo digital, para manter os contatos, ainda que não tete a tete? Se eu pegar e desenvolver minhas habilidades de comunicação, de gravar um vídeo, por exemplo, como eu estou fazendo aqui, vocês acham que eu sempre fui falante dessa forma? Bom, falante eu era, mas extremamente tímida. Então eu era falante no meu âmbito seguro.
E se eu saísse da minha zona de conforto, foi o que eu pensei, e começasse a gravar vídeos com a minha voz? E se a desculpa de pensar o que eu tenho para falar, se eu usasse esse assim, o que eu tenho que falar pode ser que a gente troque ideias e que a gente crie um mundo melhor. E se eu pegasse a minha disposição e colocasse a serviço do outro, a minha disposição de ler, a minha disposição de aprender, a minha disposição de comunicar e colocasse a serviço do outro? E se use o IC como ferramenta de desenvolvimento pessoal? Use o IC como ferramenta de desenvolvimento da sua habilidade social. E se eu usar as minhas capacidades para ajudar o outro? E se eu conseguir enxergar a dor do outro? Se eu desenvolver a minha empatia? E se todo mundo pensar no IC de forma positiva, onde é que nós estaríamos hoje? Vocês já pararam para pensar que todo mundo tem a sua carga de responsabilidade sobre o mundo? O que acontece lá na China reflete aqui. Isso é responsabilidade social. Não somos povos distintos. Somos um. Somos um único, um universo. O universo que eu já falei significa única canção. Fazemos parte dessa única canção. Então, não adianta, não separa. Não tô nem aí, o negócio aconteceu lá na China. Vem pra cá, porque somos um. Mais uma prova de que a humanidade é una, é humanidade. Não dá para separar, não dá para fazer uma segregação. Anteontem eu estava lendo o discurso Eu Acredito, de Martin Luther King. Eu terminei, eu estava aos prantos. Principalmente numa parte que ele falava assim, eu acredito num mundo que um dia as escolas, eu acredito que eu verei escolas que não tem placa escrita escola para brancos, ou proibido crianças negras, ou coisas do tipo. Eu acredito que, e ele foi falando, sabe, coisas que ele não viveu para ver Barack Obama, presidente da maior potência, ele não viu isso. E à medida que eu fui lendo, e ele acreditava, ele elevou as esperanças, ele fazia, ele era autorresponsável, ele não sentou e se lamentou, ele agiu, ele lutou, e ele lutou bravamente. E ele falava que não era para ter movimentos violentos, não era para ninguém levantar uma arma sequer. Era um movimento de luta contra a segregação, e eles não levantaram armas. Por quê? Porque eles se entendiam parte da humanidade, eles não poderiam levantar arma contra um irmão. E a gente evoluiu disso. Hoje, a gente tem várias histórias. Ainda temos que evoluir? Sim, temos. Temos que evoluir, sim, enquanto humanidade. A gente precisa parar de segregar. O que acontece na China reflete aqui no Brasil. O que acontece aqui no Brasil reflete nos Estados Unidos. Somos globais. Isso, se somos globais, a gente precisa se entender como uma única humanidade. Não há segregação, não há segregação social, não há segregação racial. Que raça? Somos raça humana. Não tem raça branca e negra. Somos humanos, somos irmãos. Vamos para o mesmo lugar. Todos vamos para o mesmo lugar. Expectativa de vida pode ser que aumente de um país para o outro, pode ser não, aumenta de um país para o outro, mas vamos todos para o mesmo lugar. Estamos todos aqui para evoluir em amor, para evoluir conhecendo o outro, cuidando do outro, sendo empático. Por isso a inteligência emocional fala de habilidades sociais, fala do contato social em tempos de isolamento. O que fazer? Porque o ser humano é um ser social. A gente precisa de pessoas. Sim, a gente precisa de pessoas, mas a gente está vivendo um isolamento porque a gente está pensando no outro. Então, e se eu criar maneiras, sempre que a gente lança uma pergunta, o seu subconsciente fica trabalhando para responder. E se eu aproveitar esse momento de pandemia e colocar os meus dons e talentos a serviço do outro? E se eu pudesse desenvolver mais a minha empatia? E se eu pudesse desenvolver mais a minha inteligência emocional a serviço do outro?
isso vai elevar a sua felicidade. Isso vai levar a sua energia para positivo. Lembra do pêndulo que eu sempre falo? Para a gente conseguir ter uma mente mais positiva. E aí eu faço uma comparação, uma analogia de um pêndulo, de um lado negativo, do outro positivo. Como é que eu faço para esse pêndulo ficar mais para o lado positivo? Eu vou buscar coisas positivas. Eu vou buscar maneiras positivas, e quando eu consigo parar o meu pêndulo do lado positivo, por mais que ele tenha uma tendência de descer um pouquinho do lado negativo, eu vou ficar disposta, eu vou aumentar a minha coragem, eu vou cuidar da minha energia para estar uma energia alta, uma energia boa, uma energia positiva. É assim que a gente enfrenta, a gente se fortalece quando a gente consegue buscar aspectos positivos, e quando a gente coloca a mente da gente à procura de aspectos positivos em meio a uma crise, a sua mente subconsciente busca e te traz, porque lembra-se que ela trabalha para você, é o seu jardim. O que você planta floresce. Você está plantando medo, você está plantando desespero, você está plantando pânico. É isso que vai florescer na sua mente subconsciente, e o seu corpo vai refletir dessa forma, gerando uma comunicação como se você estivesse carregando o mundo nas costas. Agora, se você controla, se você pensa, tá, a gente está vivendo isso, não é negar o que a gente está vivendo, mas o que eu posso fazer diante disso? Isso vai elevar a sua carga positiva. Isso, você vai se sentir mais otimista mesmo diante disso tudo, porque não adianta nada o negativismo. O negativismo não vai te fazer você passar por essa crise. Não vai adiantar. Você vai ficar ruim, você vai adoecer. Seu corpo adoece. Seu organismo libera noradrenalina, libera cortisol, e você começa a se deteriorar, porque esses hormônios, eles são alerta para você fugir do perigo. Agora, quando fica uma sobrecarga no seu organismo, desgasta, sabe? As peças aqui de dentro, as peças internas, os seus órgãos, eles são desgastados por excesso de hormônios que te trazem ansiedade, que te trazem estresse e levam a uma depressão. Então, o que fazer? Sabe, o que fazer para a gente liberar hormônios bons? A gente está evitando aglomeração, mas faça uma atividade física, liga no YouTube, pega aulas, exercite-se. O seu corpo não foi feito para ficar parado. Eu vi um memezinho no celular, uma moça lá, início da quarentena, ela toda magrinha, toda bonita, abaixando lá na geladeira para pegar um negócio. 40 dias depois, aí tá ela lá mais obesa. Por quê? Porque não está exercitando. Assim, claro que isso é uma brincadeira, mas se a gente não olhar, se a gente não tiver consciência em todos os aspectos da nossa vida, a gente perde o controle. A gente perde, se a gente não tiver consciência, a gente também não tem autodomínio, a gente também não tem autocontrole. Então exercite-se. Libera serotonina, faça alguma coisa que te dê prazer, para liberar dopamina, que te dá prazer. Pega um bom livro. Esses dias eu comprei 2 livros. Eu achei o máximo, livros para você relaxar a mente, sabe? Com umas gravuras lindas e com pensamentos, os melhores pensamentos de sabedoria, os melhores pensamentos de tranquilidade. Eu peguei, fui na livraria, olhei esse livro e falei, gente, mas que lindo, lindo, lindo. Ele não tá aqui agora, tá ali no meu quarto, mas os meninos estão dormindo ainda, e eles estão dormindo no meu quarto porque ontem foi dia de acampamento. Bom, mais uma coisa, isso é um parêntese, a gente inventa várias coisas para marcar positivamente a vida das crianças. O momento é ruim, é difícil, tá desafiador? Sim, mas o que a gente pode fazer? Eu tô criando memórias na cabeça deles, porque eles vão lembrar, falar assim, nossa, a gente passou por isso, mas era tão legal, pelo menos tinha alguma coisa legal, porque a gente acampava no quarto da mamãe. Olha que maravilha, um dia lá no meu aniversário de 80 anos, quem sabe eles vão falar desse momento. E mais coisas. Deixa eu pensar aqui, gente. A gente já falou sobre autoconsciência, falou sobre autorresponsabilidade, a gente falou sobre colocar luz mesmo em tudo que a gente pode fazer. Falamos sobre a positividade, como fazer para garantir que o nosso pêndulo fique mais do lado positivo. Isso vai elevar a nossa energia para a gente conseguir superar esse desafio. E não sofra por antecipação, não crie ansiedade para o que vem amanhã, semana que vem, mês que vem, o ano que vem.
Viva o dia. Viva, tenha atenção no seu dia. Faça o seu melhor hoje. Amanhã, gente, a gente não sabe se amanhã vai existir. Para quê sofrer pelo amanhã? Você já fez o seu planejamento. Isso não é irresponsabilidade, porque muitos falam, Patrícia tá falando lá de, olha, você não olhe para o amanhã. Não, você já fez o planejamento. Se a gente quer, a gente já sabe que a gente está no ponto A, que é o estado atual. A gente sabe que a gente quer chegar no ponto B, que é o estado desejado, sim. E a gente tem um planejamento para chegar lá. O que eu falo é que não adianta aquela ansiedade de pensar assim, e se eu não chegar lá? Aí a gente falou sobre o e se. Use o e se a seu favor. Use o e se para colocar, para virar a sua mente subconsciente para procurar pontos positivos para você superar essa crise. Use o e se a seu favor. E use o eu sou. Eu já falei dessa ferramenta, eu já passei essa ferramenta. Quando você estiver acordando, quando aquele momento assim que você ainda não acordou completamente, você está meio grogue, sabe? Você lembra do eu sou. Eu sou forte, eu sou corajoso, eu sou feliz, eu sou otimista, eu sou positivo. E sinta isso, de verdade, sinta. Eu sou grato. E pensa as coisas pelas quais você é grato, de verdade, pense nisso tudo. E quando você de fato despertar, você já gravou aquilo ali, você já colocou uma carga de positividade no seu dia, na sua vida. E você você já fez seu planejamento, você já está organizado, você vai lá partir para o seu quadro. O que você vai fazer logo que acordar de manhã? Você já tem uma organização, porque organização é produtividade. Porque produtividade é felicidade, e felicidade é produtividade. Quando você produz, você é feliz. Mas você só consegue produzir quando você já é feliz. Felicidade, muitos falam hoje, a neurociência está estudando sobre felicidade no trabalho. Por quê? Por que tanta gente boa está estudando sobre felicidade no trabalho? Porque descobriram que as pessoas que são felizes são as pessoas mais produtivas. E para a gente ser feliz, a gente tem que ser positivo. A gente tem que aprender a extrair de cada situação o positivo, o aspecto positivo. Aí fala assim, alguém, Patrícia é louca. Em tempos de pandemia, como é que ela quer tirar algum aspecto positivo? Eu tiro vários. Eu tiro vários. E você também. Porque quando você coloca a sua mente para procurar aspectos positivos, ela vai te dar a resposta. Então, quando eu faço, e vai ser meu último ponto, depois eu vou recapitular. O último ponto é para você se exercitar o corpo, exercitar a mente e para exercitar a mente, para você ficar do lado positivo, para você liberar hormônios bons, para você liberar a serotonina, para você liberar a dopamina, você precisa fazer atividades que te deem prazer e você precisa agradecer. Agradecer é uma das melhores atividades que o ser humano pode exercer. Porque quando você começa a colocar a sua mente para procurar motivos pelos quais você é grato, a sua mente fica procurando. E quando ela fica procurando motivos de gratidão, adivinha o que ela faz? Ela te dá todos os aspectos positivos de qualquer crise. Todos os aspectos positivos, seja crise mundial, crise no casamento, crise na empresa, crise financeira, qualquer crise, quando você começa a olhar e agradecer de fato, agradeça. Tem o livro Agradeça e Seja Feliz. Eu ainda não li esse livro, mas eu comprei ele no Kindle. Agradeça e seja feliz. Eu vou ler e depois a gente faz um vídeo exclusivo disso. Pelo título, eu imagino que o livro seja maravilhoso. Por isso eu já estou falando, mas eu vou ler primeiro, para depois a gente falar sobre isso. Faça o que está ao seu alcance. Senão, você não vai alcançar. Eu estou vendo aqui, vocês não estão vendo, mas tem uma bananeira daquelas bonitonas assim, na vizinha, gigante. Se eu estiver lá no chão, eu quiser, por mais que eu queira atingir, eu não vou conseguir, porque a minha altura não permite, mas eu posso pegar uma escada, eu posso criar mecanismos. Então, se eu tenho consciência do meu ponto A e do meu ponto B, já tenho meu planejamento, eu sei o que eu preciso fazer, eu tenho inteligência, eu já dei inteligência às minhas emoções. Ontem eu estava triste, hoje eu já estou feliz, determinada, otimista. Eu já tô me sentindo altamente responsável e altamente energizada para romper, para passar. Isso, a ansiedade de hoje, a minha preocupação
o meu foco, eu não chamo de preocupação, o meu foco, a minha ocupação é hoje. O que eu tenho que fazer hoje? É no dia de hoje, é no meu presente. A minha atenção é aqui, é agora. Porque para o futuro eu tenho meu planejamento. Eu não preciso ter uma ansiedade para não liberar aqueles hormônios que eu já falei todos. Então, só recapitulando, o que a gente tem que fazer em tempos de crise? O tema, né, foi o que fazer em tempos de isolamento. Primeira coisa, levar inteligência às suas emoções, colocar luz, ser autoconsciente, ser autorresponsável, ter autocontrole, desenvolver sua empatia nesses momentos, colocar a sua mente também para desenvolver habilidades sociais, que seja virtualmente, como eu estou fazendo aqui. Sinta-se responsável, não sofra pelo amanhã, viva um dia de cada vez com as suas ocupações. Tenha um planejamento, tenha sim o seu ponto desejado, mas não sofra. Viva, sinta a sua vida. Faça atividades físicas, por mais que as academias estão fechadas e tudo, dê um jeito de fazer uma atividade que não coloque sua saúde em risco nem a saúde do outro. Agradeça, coloque a sua mente, faça o seu exercício da gratidão e coloque sua mente para buscar aspectos positivos. Isso vai te dar disposição, isso vai te dar ânimo, isso vai te dar energia para você superar esse momento de crise. E viva e sinta. Lembra que eu falei no comecinho dos seus blocos, lá na Levando Inteligência às Suas Emoções? Então, assim, não adianta falar assim, meu Deus, eu vou entrar em pânico, eu tenho que fazer isso tudo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que garantir a minha produtividade, mas os meus filhos também estão aqui. Não sofra. Organize-se em blocos. Faça o que você precisa fazer do seu trabalho. Organize 1h30, por exemplo, é o que eu estou fazendo aqui. Faça intervalos, dê atenção e acalme-se. Você vai superar isso. Eleve as suas esperanças em quem pode te ajudar. Confie. Peça a Deus que te dê discernimento. Peça a Deus que te dê paz. Peça a Deus que você consiga de fato romper e que você possa ser um instrumento de bondade, um instrumento de amor. Leve amor às pessoas, não com abraços e beijos, tá, gente? Um abraço virtual, um beijo virtual. Agora, em tempos de isolamento, esse contato tem que ser evitado, sim. Tá bom, gente? Essas foram as minhas dicas pra gente passar, pra gente superar esse momento de crise. E quem sabe semana que vem a gente já vai estar mais otimista, a gente já vai estar mais animado de superar, a gente já trabalhou nossa mente para buscar os aspectos positivos, e quando a gente faz isso em conjunto, a energia se propaga, a energia boa se propaga do ânimo. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Quem falou isso foi Jesus. Tem de bom ânimo. Essa é a recomendação de Jesus que eu encerro esse vídeo de hoje, essa nossa conversa de hoje. E se fez sentido para você, compartilhe, deixa o seu like, vá lá no site também, se inscreva no meu site, Patrícia Magalhães Oficial, que algumas novidades estão chegando. E fiquem tranquilos, façam a sua parte, deixa essa ansiedade, controle essa ansiedade, viva hoje, confie no seu planejamento e acima de tudo confie em Deus, que Ele sabe todas as coisas e Ele pode todas as coisas. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus te disse e mandou te falar isso hoje. Creiam, exalem amor por onde vocês passarem. Agradeça e sejam todos muito felizes. Fiquem com Deus. Um abraço virtual, um beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!